Gravar. Boa noite, né, pessoal? Vamos começar aqui resolvendo as questões aqui, exercícios. A gente parou na ordenação, né? Lembra da ordenação que a gente parou? Na lista de capítulo 10 de treino, né? A gente fez função par, função maior, função menor, função min, max, fez função é primo e fez a ordenação. Que na ordenação a gente desenvolveu o algoritmo Bubble Sort, tá? O algoritmo... Acho que falta botar pra gravar, não? Oi? Acho que falta botar pra gravar, não? Não, botei para estar gravando, sim. Ah, beleza. A gente fez a ordenação, então a gente fez o algoritmo Bubble Sort, a ordenação bolha. Que dos algoritmos de ordenação é o mais simples de entender, certo? Desenvolver. Agora, do ponto de vista de eficiência, no caso médio, é um dos piores algoritmos de ordenação que tem, certo? A eficiência dele é muito baixa. Porque basicamente ele é um for dentro de outro for. Tá? Um loop dentro de outro loop. E isso é, de certa maneira, isso até é ruim. Porque ele percorre todos os elementos do array. Tá? 2 vezes. Mas enfim, isso aí vocês vão ver mais pra frente. Com mais detalhes. Eu acredito na disciplina de estrutura de dados. Certo? Vamos fazer a sétima questão? A sétima questão é assim, ó. Função mediana. Eu botei essa questão de propósito porque mediana é um assunto que cai muito no Enem e vocês vão explorar esse assunto lá na disciplina de estatística de vocês. Certo? Aí ele diz assim, ó. Elabora um programa de computador que tenha uma função que calcule e retorne a mediana de um array de números inteiros. Teste essa função com 2 exemplos. Bom, para poder calcular a mediana, como é que funciona a mediana? Hein, gente? Deixa eu executar aqui um editor de texto. Aumentar aqui a fonte. A mediana funciona assim, gente, ó. Suponha que você tem alguma coisa assim, sei lá, um array de números inteiros. O array é 10, 2, 5, vou botar um 11 e um 3, por exemplo, certo? Como é que você vai calcular a mediana dele? Você vai calcular a mediana seguinte, a primeira coisa que você tem que fazer é ordenar o seu array. Vou botar assim, ordenar os elementos do array. Certo? Então, se esse cara é 10, 2, 5, 11, 3, você tem que escrevê-lo em ordem crescente. Então, ele vai virar 2. Então, ele vai virar assim, né? Vai virar 2, 3, 5, 10... Opa, 4... Não, 2, 3, 5, 10 e 11. Não é isso? A segunda coisa que você tem que fazer é verificar se ele se a quantidade de elementos. Opa. Segunda coisa. Verificar se a quantidade de elementos é ímpar ou par. Certo? Bom, para que eu vou fazer isso? Porque a ideia é você pegar o elemento central desse seu conjunto de números, certo? Desse seu array. Por exemplo, se ele for ímpar, então o elemento central porque fica 2 elementos de um lado, 2 elementos do outro. No caso, se ele for ímpar, o elemento central é o elemento do meio. Certo? Então, nesse caso, se for ímpar, vou botar até ponto 2.1. Se for ímpar, o elemento central é a mediana.
No caso, 5. Certo? Mas se ele for par, o que é que vai acontecer? Se for par, eu vou ter que fazer uma média aritmética entre os dois elementos. Certo? Dois elementos. Se for par, vou fazer uma média aritmética de dois elementos. Certo? Dois elementos, eu vou botar dois elementos centrais, mas eu vou explicar quais elementos são esses. Por exemplo, se o array fosse 2, 3, 5 e 10, você ia pegar esses dois elementos aqui, ó, o 3 e o 5. Certo? Você vai fazer 3 mais 5, 8, dividido por 2 dá 4. Ou seja, a mediana ia ser 4. Deu para entender? Vou botar assim, no caso 4, se o array fosse 2, 3, 5, 10. Deu para entender aí, gente? Dúvidas? Não? Então vamos traduzir isso para programação? Como é que seria? Para ordenar os elementos, eu vou usar a função ordena que a gente usou na questão número 6, certo? Na questão de ordenação. Tá? Então, vou abrir o código aqui. Vou pegar a função de ordenação. Vou partir dela, certo? O nome dessa é função mediana. Função mediana. .html. Então tá aqui, ó. Aí você fala, mas Fabrício, por que você partiu de ordena? Porque eu vou precisar ordenar meu array, certo? Então, eu vou ter duas funções nesse código. Tá aqui minha função function mediana, que eu vou calcular a mediana de números, tá? De um array de números, certo? E eu já tenho a minha função ordena aqui, que dado um array de números, ele vai ordenar esse array de números, certo? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, como eu falei antes, a primeira coisa eu vou ordenar meu array. Então, tá aqui, ó, ordena números, certo? Uma vez que eu ordenei, aí eu vou comparar a quantidade de elementos que ele tem, certo? Se números.length, como é que eu faço para descobrir se ele é ímpar ou par? Eu faço módulo 2, não é isso? Módulo 2 igual a... Vou botar diferente de 0, certo? Se for diferente de 0, é porque ele é ímpar. Se não, é porque significa que ele é par, certo? Se for ímpar, o que é que ele vai retornar para mim? Ele vai retornar um números, o elemento central. Como é que eu faço para pegar o elemento central? É números.length dividido por 2. Certo? Alguma dúvida até aí? Vamos olhar lá naquele exemplo lá que eu escrevi? Tá muito pequeno, professor. Oi? Tá muito pequeno. Ah, desculpa. Deixa eu ampliar aqui. Obrigado por avisar. Melhorou? Melhorou, professor. Obrigado. É o costume, desculpe. Certo? Então, pegar aqui, se números.length módulo 2 for diferente de 0, significa que ele é ímpar. Então, eu faço números.número.length dividido por 2. Então, tá aqui, ó. Números.length, nesse meu array aqui, é 5, certo? Se eu pegar 5 dividido por 2, ele vai me dar vai me dar 2,5, certo? Só que 2,5, eu quero pegar esse 5 daqui. Aí 2,5, eu vou ter que arredondar esse 2,5, aí vai virar 0, 1, 2, tá? Então, eu estou botando aqui números.length, mas isso aqui ainda está errado. Eu vou ter que arredondar esse cara daqui. Então, eu vou precisar aqui, ó, fazer uma pós de posição que eu vou arredondar para baixo. Então, eu vou arredondar esse cara aqui, ó, para baixo. Vou usar a minha função math.floor.
para pegar números, ponto length, dividido por 2. Certo? E vou passar aqui minha posição. Agora sim, ele vai me dar do elemento central. Tá certo? Agora, se ele for par, o que é que eu vou fazer? Eu vou ter que retornar, vou pegar o quê? Vou pegar o número ponto pos, que no caso aqui, por exemplo, se o meu array fosse 2, 3, 5, então, número, arredondando, ó, no ponto length vai dar 4. 4 dividido por 2 dá 2. Ou seja, 0, 1, 2. Eu tenho que pegar esse cara daqui e o anterior a ele, certo? Ou seja, eu tenho que pegar posição e posição menos 1. Tá joia? Então, como é que eu faria? Eu faria assim, ó, return de números posição menos 1 mais números de posição. E, então, com base nesses dois números, é que eu vou fazer a média aritmética deles. Dividido por 2. Aí sim eu peguei a minha mediana. Certo? Vamos testar isso aí? Vamos testar isso aí. Então, ó, document.write mediana. Vou passar quem como meu array? Vou passar esse cara daqui, ó, que eu já escrevi, ó. 2, 3, 5, não, desordenado, né? Tá aqui, ó. Tá aqui. Vou botar aqui mais um BR aqui para ele pular a linha. E vou fazer a mesma coisa, só que eu vou botar um array com 4 elementos, certo? Array com 4 elementos, tá aqui. Pronto. Vamos executar. Então tá aqui, ó. Cadê? Ampliar. 5 e 7,5. Será que as respostas seriam essas? Vamos analisar. Ó. Deixa eu olhar lá no array lá que eu coloquei. Tá aqui, ó. 5. Se eu ordenar esse cara daqui, esse array vai ficar 2, 3, 5, 10, 11. O elemento central vai ficar 2, é o elemento de posição. A posição vai ficar 2. Então é 0, 1, 2. Ou seja, vai pegar o 5, tá correto. Certo? Se for o array tiver assim, então vai ser 2, 5, 10, 11. Ele vai pegar o 5, que é o pós menos 1, que é a posição 1, e vai pegar o 10, que é a posição 2. Aí então vai somar os dois, 10 com 5 vai dar 15, 15 dividido por 2 dá 7,5. Então tá correto também. Certo? Ou seja, ele está pegando as questões corretas. Tá? Tá pegando os valores, tá calculando a mediana corretamente. Dúvidas? Alguma dúvida até agora? Oi? Deixa eu ver, deixa eu dar aqui no chat para ver se tem alguma dúvida. Se vocês quiserem escrever, vocês ficam à vontade, tá? Deixa eu só afastar um pouquinho aqui. Que questão é essa? É a 7ª questão da lista de treino, no capítulo 10. Desculpa aí, viu, Murilo, pela não ter colocado o zoom, mas depois eu coloquei, né? Certo? A ordenação aqui que eu fiz foi a ordenação do tipo bolha. O algoritmo. Já aproveitei que já tinha feito na aula passada e já reutilizei. Né? Que é isso? O quê? Bolha. É o nome desse algoritmo aqui que a gente fez. Ele se chama ordenação bolha. Porque os números vão subindo como se fossem bolhas. Hã?
os números vão se ordenando como se fossem bolhas na água. Eles vão subindo. Aí por isso que a gente chama de ordenação bolha. Não entendi não, professor. É melhor dar um exemplo do que tentar explicar dessa maneira. Quando você está ordenando ele funciona assim, ó. O bubble sort, né? Vamos supor que você pegou um array 10, 2, 5, 11, 3, tá? Você quer ordenar. Aí ele faz assim, ó. 10 é maior que 2, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Aí você troca. 2, 10. Repara que o 10, ele vai começar a subir de posição. Ele vai chegar lá em cima. Em cima do array que eu digo e no final do array. Ah, sim. Certo? Repara, ó. Aí fica 10, 2, 10, 5, 11 e 3. Aí ele compara 10 é maior que 5, verdadeiro. Aí ele pega e troca. Aí o array vai virar isso aqui, ó. Opa. Aí seu array... Meu array vai virar isso aqui, ó. 2, 5, 10, 11 e 3. Certo? Aí ele faz 10 é maior que 11? Não. Então deixa do jeito que tá. Certo? Aí ele vai passar de novo pelo array. Aí ele vai passar de novo. Aí ele passa para... Desculpa. Ele vai comparar o 11 com 3 depois. Aí pega e faz 11 é maior que 3? É. Aí ele troca de posição. Aí esse cara vai virar isso aqui, ó. Oh, meu Deus. Então só o último elemento que vai descendo, né? Os maiores elementos, eles vão subindo pelo array. Quando eu digo subindo, vão bater lá no final do array. E os menores, eles vão descendo do array. Ficando nas primeiras posições. Aí com isso você tem um array ordenado. Entendi. Entendeu agora? É por isso que a gente diz que ele vai subindo feito bolhas. É por isso que o nome do algoritmo é bubble sort. É ordenação bolha. Mas do ponto de vista de eficiência, ele é pouco eficiente, esse algoritmo. Qual seria mais eficiente para fazer isso? Para ordenar, depende. A gente calcula no caso médio, tá? No caso médio, na maioria das aplicações, um quick sort ou um team sort são mais rápidos. Agora, tudo depende da aplicação. Tudo depende. Não tem como você afirmar com 100% de certeza que em todos os casos tal algoritmo é melhor. O que você afirma é o seguinte: no caso médio, na maioria dos casos, o algoritmo X ele é melhor. Então, na maioria dos casos, no caso médio, o quicksort e o team sort são melhores. Bem melhores. Tá bom, obrigado, professor. Tem até um videozinho. Eu acho que dá para mostrar as animaçõezinhas aqui. Sortingalgorithms.com. Deixa eu ver se é isso aqui. Ah, pronto. Tá, ó. Esse insertion, deixa eu ampliar um pouquinho para ficar melhor de ver. Pronto, ó. Esse insertion, selection, bubble, shell, merge, heap, quick e quick 3 são nomes de algoritmos de ordenação, certo? Aqui temos os tipos de dados. Temos os dados que estão de maneira aleatória, que estão aproximadamente ordenados, que estão ordenados, mas na ordem reversa, e tem um que tem poucos únicos, ou seja, tem muitos elementos repetidos. Então, eu vou ordenar aqui, no caso no aleatório, vou dar um play no bubble sort para você ver comparado depois com o quick, certo? Olha o bubble sort como funciona, ó. Repara como ele é lento. Viu aí? Agora eu vou fazer o quick para você comparar. Pronto. Pareceu lento igual. Não, a diferença é brutal. Aqui o outro ele pega duas variáveis, né? Ele pega em posições diferentes.
Então, já logo as duas, Ó, né? vou pegar o Quick 3. É uma melhoria do Quick, certo? Repara, ó. Parece igual, mas não é. A diferença é brutal. Cadê, Brutal, professor? brutal mesmo. Solta o Bubble, por favor. Soltar o Bubble. É, deu 8 segundinhos aqui. Vamos ver o Quick. Sem ser o Quick 3, e o Quick? É coisa para metade do tempo. É, realmente, metade do tempo. 4 segundos e meio. Aí, é coisa para metade do tempo. Agora, isso aí está fazendo com poucos dados. Se você aumentar a quantidade de dados, por É exemplo, sei brutal. lá, um milhão de números, se você quiser ordenar, aí você vai ver, Nem se compara. você tem a diferença, como a diferença é grande. É muito grande. Certo? Agora, sempre você tem que avaliar seus dados, você tem que ver o algoritmo e tal, para você poder escolher o melhor. Tá joia? Isso é só para ilustrar. Isso aí vocês vão ver com mais cuidado na disciplina de estrutura de dados. Certo? Vamos dar uma olhadinha. Fazer outra. Soma recursiva. Uma questão recursiva. É bom. Começar a treinar a recursividade. Desenvolva um programa no computador que contém uma função recursiva que retorna a soma dos n primeiros números inteiros. Veja bem, é dos n primeiros números inteiros positivos. Teste a função com 2 exemplos. Certo? Bom, como é que a gente faria isso? Faria assim, ó. Pegar aqui o Visual Studio Code. O nome dela é soma recursiva. Certo? Então tá aqui, ó. Function soma recursiva de um número, do n primeiros números, certo? Bom, você tem que lembrar que o que é uma função, tem que lembrar duas coisas. A primeira, o que é uma função recursiva? Uma função recursiva é uma função que chama ela mesma. Se ela é uma função que chama ela mesma, o que vai acontecer? Aqui dentro da função tem que ter um soma rec. Dessa forma aqui, ó. Ele tem que aparecer por cima do pai pedra. Certo? Se não aparecer dentro, não é uma função recursiva. Tudo bem até aí? Tem que estar lá dentro. A segunda coisa que tem que acontecer é que essa função recursiva ela tem que ter uma condição de parada. A condição de parada é obrigatória, porque se você não tiver a condição de parada, a execução dessa recursividade vai ser infinita. Tá joia? Então você sempre tem uma condição de parada. Uma soma recursiva, o que é que a gente tem na soma recursiva dos n primeiros números? Por exemplo, vamos apagar aqui. Você tem alguma coisa assim, por exemplo, vamos botar 4. O que você quer fazer é assim, ó. 4 mais 3 mais 2 mais 1. Você quer fazer a soma dos 4 primeiros termos, certo? Qual é a diferença de 4 para 3? Como é que você poderia reescrever isso? Alguma sugestão? Não? Que tal assim? 4 mais 3 mais 2 mais 1, eu posso escrever isso aqui como se fosse assim, ó, 4 mais a soma de 3. Vou botar até assim, ó. Soma rec de 3. E quem seria soma rec de 3? Seria 3 mais soma rec de 2. E quem seria a soma rec de 2?
É tipo fatorial, só que com soma. É, exatamente. É como se fosse um fatorial, só que com somas. É 2 mais soma rec de 1. E quem é a soma rec de 1? É igual a quem? É igual a 1. Não chegou no final aqui da minha soma? Então é 1. Quando você for voltando, aí, quem que vai ficar? Agora você tem condição de calcular isso aqui. Quem é a soma rec disso aqui? Vai ficar 2 mais 1. Não é isso? Que é 3. Já que ele fez assim, eu vou fazer assim. 2 mais 1, que é igual a 3. E quem é a soma rec de 2? É 3 mais 3, que é igual a 6. E quem é a soma rec de 3? Vai ser igual a 4 mais 6, que é igual a 10. E aí chega na sua resposta. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, o que acontece? Se o n que ele quer calcular for igual a 1, quem vai ser a minha resposta? Vai ser 1. Agora, se não for, vai ser quem? Vai ser meu n mais quem? Soma rec de quem? De n menos 1. O anterior a ele. Você consegue enxergar isso aí? Ó. N mais soma rec de quem? De 3. Mas quem seria esse 3? Não é o meu n menos 1? E quem seria de 3? Não é 3 mais soma rec de 2? Quem é 2? Não é o meu n menos 1? Ele vai fazendo esse n menos 1 até a hora que o n for 1. Quando o n for 1, ele retorna 1. Aí quando ele for voltando com a resposta, ele vai completando as lacunas até chegar na soma final. Certo? Vamos fazer uns códigos aí para testar? Se eu não errei, né? Eu acho que é isso mesmo, professor. Soma rec de 4. Dez. Deixa eu ampliar. Vamos botar mais um exemplo? Tem como mostrar o passo a passo? No caso, o SomaRec já é do próprio JavaScript, né? Não, soma rec é uma função que eu acabei de criar aqui. Poxa, mas eu não entendi por que ficou N-1, ele já fez tudo. Você não entendeu o quê? A parte que ele, por exemplo, na minha cabeça, ele, se não for igual a 1, ele ia só fazer uma vez. Ele não ia fazer 2 ou 3 vezes, não, entendeu? Não entendi sua pergunta, não. Tipo, na minha cabeça aqui ele só iria fazer uma vez, uma vez o caminho. Se não for igual a 1, ele ia fazer N-1 e dar o resultado. Não. Ele chama soma rec de n menos 1. Aí ele chama soma rec de novo. Ah, por causa do retorno, né? Não, aqui não tem vetor, não. Não, do retorno. Aqui. Sim, por causa do return. Exatamente. Ele faz n mais soma rec de n menos 1. Aí ele chama soma rec de novo. Ah, entendi agora. Ah, como é que faz o loop Entendeu? dele. Aí ele soma rec de n menos 1. Aí ele faz n é igual a 1? Não. Então eu faço de novo. N mais soma rec de n menos 1. Aí ele chama soma rec de novo. Entendi. Ah, entendi agora. Entendeu? Vamos fazer com soma rec de 5? 10 e 15. É isso mesmo? É isso mesmo. Dúvidas?
Pode voltar lá, Fabrício? Posso, claro. Vamos fazer a outra? Beleza. Beleza? Teria como mostrar, tipo assim, ele somando um elemento com outro, tipo com n-1, até chegar no 1? Tem. Se eu fizer assim, ó. Acho que ficaria mais claro para mim. Tá. Se eu fizer assim, ó. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou matar esse cara daqui. Fazer só com do soma rec de 4, certo? Eu vou fazer assim, ó. Document write. Vou escrever assim, ó. O problema é que se eu escrever ele aqui para ele fazer assim, ó, um soma rec de n-1, aí ele chama o próprio soma rec de n-1, entendesse? Entendesse qual é Entendi. a bronca de eu fizer isso aqui assim? Aham, entendi. Tá entendendo qual é a bronca? É porque às vezes, tipo, quando ele faz, fica tão, por exemplo, assim, por baixo do hispano, o cálculo, aí eu queria entender como é que ele iria fazer, entendeu? Entendi. Mas função recursiva é porque é a seguinte, olha, você tem que pensar da seguinte maneira. É porque eu não posso falar de certas coisas porque você ainda não viu em estrutura de dados. Certo? Mas é como se ele guardasse o resultado de soma rec, é como se ele guardasse dentro de um array. E aos pouquinhos ele fosse tirando ele vai colocando um array e depois vai tirando do array. Beleza. Vai no decoreba mesmo também. Entendesse? E aí, vamos fazer outro? Alguma dúvida nesse daí, gente? Se eu pedir uma questão dessa aí na prova, tá tranquilo? Ficou todo mundo de silêncio. A gente vai na guerra, né? Vai na guerra, Não, né? professor, eu acho que essa aí saía. Essa aí saía. Essa aí saía? E se eu pedisse uma dessa de números ímpares? Dos n primeiros números ímpares? Aí tu quer encapetar a questão, né? Não, seria fácil demais. Teria que colocar só o if com o resto da divisão por 2, né? Ali. Não. Oxe, menino, pra fazer isso aí. Vamos fazer dos ímpares, que é a próxima questão. A questão diz assim, ó. Opa. A questão diz assim, ó. Desenvolva um programa no computador que contém uma função recursiva que retorna a soma dos n primeiros números inteiros positivos ímpares. Testa a função com 2 exemplos. Ora, eu vou aproveitar esse código daqui para fazer a próxima, certo? Soma recursiva, não, soma ímpares recursiva. Então tá aqui, ó. Soma ímpares recursiva. Aí repara, ó. Vou só apagar aqui para não atrapalhar, certo? Vou deixar assim só por enquanto. Tá joia? Qual é a ideia da soma dos ímpares? É assim, ó. Suponha que você quer fazer do 4, certo? Que nem eu fiz aqui. Só que o que acontece do 4? Ele tem que pegar os números ímpares. Quem são os números ímpares? Aí, é 3 e 1, certo? Ele vai somar 3 com 1 e vai dar o quê? 4. Tudo bem até aí? Aí, lá naquela outra função lá, a gente pegou o n para qualquer número.
Se eu quisesse pegar um número ímpar, como é que eu faria para pegar? A gente sabe que todos os dois terminam no 1, né? Tanto um quanto o outro. Então, se ele termina no 1, eu já sei o quê? Eu já sei que se o meu n for igual a 1, ele vai retornar o quê para mim? Exato. Retorna 1. Acabou-se. Agora, e se não for? Ele vai retornar o quê? Ele tem que retornar um número ímpar. Como é que eu escrevo um número ímpar em matemática? Como é que eu escrevo qualquer número ímpar? É um número que dividido por 2 sobre o resto 1. Não, isso aí é uma forma de você detectar se o número é par ou ímpar. Eu quero saber como é que eu escrevo um número ímpar qualquer. Ah, sei não. Por exemplo, vou dar uma ajudinha melhor. Eu tenho um número n qualquer. Ele pode ser par ou ímpar, certo? Você concorda comigo? Número n qualquer. Concordo. Número n qualquer. Ele pode ser par ou ímpar, certo? Ele pode ser, por exemplo, sei lá, pode ser um 2, pode ser um 3. Certo? Mas se você quiser garantir que esse n é sempre par, como é que você faz? Sempre par. Como é que eu pego qualquer número e transformo ele em par? Se o primeiro que você escolheu for par, é só pedir pra ele pular de 1 em 1. Porque aí Não, vai rapaz. ser- Se eu pego então um não sei número não, qualquer, eu pego um número qualquer n, e eu quero que esse n Multiplica seja por par, 2, não? o que é que eu faço? Multiplica por 2, não? Multiplico por 2, exatamente, quem foi que falou? Rafael. Rafael, exatamente, multiplico por 2. Então, se eu pegar esse n aqui e multiplicar por 2, ele vai virar um número par. Você concorda? Ó, 2 vezes 2, 4. 4 é par. Se fosse um número ímpar, 3. 3 vezes 2, 6. 6 é par. Certo? E agora eu pergunto para você, se eu quisesse que ele transformasse em ímpar, o que é que eu faço? Diminua a uma unidade. Não, eu faço o quê? Multiplico por 2 e faço o quê? Aí sim eu subtraio uma Subtrai unidade, um. não é isso? Aí adiciona. Adiciona. Não, adiciono ou subtraio. Certo? Nesse caso eu vou subtrair porque eu quero sair descendo nos números até o 1. Porque se eu somar, aí ele vai subindo até o infinito. Deu para entender? Deu sim. Deu para entender? Aí vai virar ímpar. Por exemplo, se o n fosse 2, 2 vezes 2, 4. 4 menos 1, 3. Virou ímpar. Se fosse 3, 3 vezes 2, 6. 6 menos 1, 5. Virou ímpar. Certo? Então, o que é que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que retornar quem? 2 vezes n menos 1. Concorda comigo? E vou somar isso com quem? Quem é que está faltando aparecer aí para ser uma função recursiva? O N, né? Não. Quem é que está faltando para aparecer uma função recursiva? Tem que ter a condição de parada e tem que ter o quê? Minha função, não é isso? Então, meu soma ímpares recursivo tem que aparecer de algum jeito. Concorda comigo, sim ou não? Se não aparecer, não é função recursiva. Agora a minha pergunta é, o que é que eu vou colocar aqui dentro? Eu estou subindo ou estou descendo aqui nessa soma? Tá descendo. Estou descendo. Então, quem é que eu tenho que fazer? Eu tenho que botar um número anterior a ele, não é isso? Isso é um número ímpar e depois um número anterior a ele. Então, quem é que eu vou botar aqui dentro da minha função? Vou botar o meu n menos 1. Se eu botar n, o que acontece? Ele vai virar um loop infinito. Certo? Eu tenho que, de alguma maneira, sair descendo para que uma hora ele caia no 1.
É meio complicadinho, né? Pode dizer, é meio complicadinho ou não é? É Professor. chatinha, bicha. Não é trivial, não. Eu concordo, não é trivial de ver, não, viu? Não é trivial nadinha de ver. Professor, Oi? quando o senhor coloca a soma ímpar e REC, n-1, eu fiquei na seguinte dúvida, que ele ia utilizar tantos pares como os ímpares, e eu não colocaria aquela situação lá, Não, mas não vai não, 2 sabe por quê? vezes n-1, Mas esse mas aí N-1, não mas esse N-1, Luciano, vai, ele funciona como um N aqui, ó. mas vai ser sempre para o ímpar não, nesse caso aí? Não, ele vai pegar sempre os ímpares. Porque ele vai pegar esse N-1 e vai achar o ímpar de N-1. Deu pra entender? Deu não, professor, porque imagine, lá naquela situação 4, 3, 2, 1. Sim. N-1 seria o primeiro 4, aí retorne, aí sim, ímpar, mais o número N-1. Aí ele seria um número ímpar, o retornar logo no começo, mais a soma dos ímpar e o REC seria 4, 3, 2, 1. Não? Não. Sabe por quê? Ó, você tem que pensar assim, ó. Esse N-1, quando for ser chamado aqui, ele vira N de novo. Aí ele cai aqui, caiu aqui? Não. Aí ele vem pra cá. Só que daqui, ele vai fazer soma com o número ímpar do N-1. É como se ele fizesse assim, ó. É como se ele fizesse assim, ó. Você quer saber o 4. Aí ele faz. Quem é o soma. Quem é quem é o soma ímpar REC de 4? Aí ele vai dizer. É 3 mais o soma ímpares REC de 2. Aliás, minto. Ele vai pegar assim, ó. Ele vai pegar o 2n menos 1, não é isso? Vai fazer 8. Como é que ele vai fazer? Professor, o senhor utilizou o somar ímpares do 4 e o senhor vai seguir nessa rotina e vai utilizar todas as faces n-1. E ainda Sim, mais o senhor multiplicou por 2, né? Se eu está sim. utilizando um número para retornar ímpar, é verdade, mas multiplicado por 2 diminuiu de 1. O senhor também não deveria diminuir esse multiplicado por 2, não? Não. Ó, quer ver? Vamos executar para você ver? Deixa eu fechar esse daqui. Deixa eu fechar esse daqui. E fechar esse daqui. Aqui, ó. Soma ímpares recursivo. 16. Cadê? Ampliar. Pronto. Aí ele pergunta. Ele quer. Porque uma dúvida minha é a seguinte, ó. Repara. Aliás, não é nem dúvida. É uma coisa que atrapalha. Quando você está fazendo do 4, 3, 2, 1, você não está fazendo soma do 4, não. É dos 4 primeiros termos. Isso é que tem que ficar claro na questão. Se eu estou fazendo soma REC de 4, eu estou fazendo dos 2 primeiros termos da equação, viu? Da equação não, desculpa, da soma. Não sei se dá para entender isso. Sou máxima, professor. Mas o quesito Porque pedido funciona são os assim, números ó. ímpares. Ó. Quem são os 4 primeiros termos? Ímpares. São esses daqui, ó. Eu vou ter mais... Vou ter 5 mais... Vou ter... Então tá aqui, ó. 1, 2, 3. Vou ter mais 1, que é o 6. E vou ter mais 1, que é o 7. Quem são os 4 primeiros números ímpares? É o 7, o 5, o 3 e o 1. Concorda comigo? Deu para concordar aí? Deu para ver aí, Luciano? Professor, Oi.
eu já achei estranho quando você botou 4 ali e ele entendeu como 16. Se eu quero mudar lá e botar essa quantidade que seria de 7 para ver qual daria a resposta, Aí porque já não deu, né? não, é porque deixa eu explicar. Deixa eu voltar lá na questão que você vai entender bem direitinho. Diz assim, ó: desenvolva um programa de computador que contenha uma função recursiva que retorne a soma dos n primeiros números inteiros, positivos ímpares. São os n primeiros números inteiros. Não é número inteiro a partir de n, não. São n números inteiros. Eu até me enrolei aqui mostrando esse REC de 4. É porque o REC de 4, quando você fizer, ele vai fazer assim, ó. Quem é REC de 4? Não é 2 vezes n menos 1? Não é? Sim ou Sim, não? professor, o número ímpar, Então, como o senhor identificou. não é número ímpar? Então vai ficar quanto? Vai ficar 2 vezes 4, 8, menos 1, 7. Ó aqui, ó. Vai baixar o 7. Quem é o 7? É o primeiro número aqui, ó. Tá vendo aí? Eu estou vendo, professor, só não estou entendendo porque tá essa questão de 4 aí que o senhor botou entre parênteses. E a gente agora tem 7 números. Está me confundindo um pouco É mais, porque são os talvez. 4 primeiros Po- números ímpares. Mas a questão pede, pelo que eu entendi, os n números inteiros ímpares Os N, positivos. sim. Aí por que eu vou somar os números pares? Você não soma números pares. Essa é a questão. Você só soma os ímpares. Deu para entender aí? Ó. Eu realmente não, professor. Desculpa, porque Não, quando o senhor colocou tudo lá bem, tudo bem. 4 É normal com não toda a entender. ressalva, É normal não entender, porque ele quando o tá falando senhor, dos N primeiros números. É porque você está entendendo quando o o senhor deu o seguinte. primeiro exemplo, desculpa, Não, professor, é porque você está perdão. entendendo assim, ó. Quando, É porque você está entendendo assim, ó. Deixa eu fazer assim que você vai entender. sim, senhor. Quem é, quem é soma rec de 1? É 1. Você concorda comigo? Sim, Certo. Ô, danado. Quem é esse cara daqui? E quem é esse cara daqui? Soma rec de 2. São os dois primeiros... Opa. Soma rec de 2. Quem é? seria somar o 1 mais o segundo número ímpar. Certo. Quem é o segundo número ímpar? 3, de trás Então, para pronto. frente. 3 mais 1. Concorda comigo? Que é 4. Aham. Certo? Quem é soma ímpares... Deixa eu dar um Ctrl V aqui. De 3. Seria quem? Seria o 4 mais 5. 4 mais 5? É, porque seria a resposta do 3 mais 1 com o terceiro número ímpar, que seria o 5 lá. Certo, concordo. Então seria 5 mais 3 mais 1. Você concorda comigo? Que é a mesma coisa Isso. do que o 5 mais 4 Mais do 4. anterior. Você concorda? Seria 9. Isso. Você concorda comigo? Isso, professor. Pronto. Então você entendeu. Quem seria o soma rec de 4? Seria somar o 5 mais 4, né? Que daria o 9, mais o 7. Exato. Então eu vou botar aqui, ó. 7 mais soma rec de 3, não é isso? E soma rec de 3 você já achou quem é? Não é 7 mais 9? 7 mais 9 é igual a quanto? 16. 16. Aí a minha pergunta talvez seja até um pouco pertinente, porque no exemplo anterior o senhor colocou apenas os números 4, 3, 2, 1. Sim. Porque lá na questão Então, anterior, ele eu falava os N deveria. primeiros números. Ele queria tanto par quanto ímpar. Desculpa, o senhor pode repetir? Porque ele queria os N primeiros números. Ele queria tanto par quanto ímpar. Eu tinha entendido que era os N primeiros números inteiros positivo ímpares. Tá Não, lá no quesito escrito, não? não. Tá aqui, ó. Vou mostrar, ó. Sim, tá aqui, ó. N primeiros números inteiros positivos. Positivos não significa que sejam pares, não. É pares e ímpares. É o,
É o quesito nono, né, professor, que o senhor está fazendo? É. O oitavo eu acabei de Então fazer. tá positivo e ímpares ali, não, professor? Sim, eu tô falando. Você não perguntou da questão anterior? Eu tô falando da questão anterior. Agora você tá voltando para a questão atual? Então. Eu estou no nono. Pronto. Mas você perguntou na questão Minha anterior, não dúvida é no foi? nono. A minha dúvida é só no nono, professor, realmente. Pronto. Então, ó. Da equação N lá, primeiros números a minha inteiros dúvida positivos especificamente ímpares. Ímpares. é no algoritmo, entender o algoritmo da aplicação dele. Que quando o senhor deu o exemplo lá, quando eram dois, como é que eu vou, daqueles 4 números que o senhor deu, 4, 3, 2, 1, aí, se eu colocar que é 2, vai dar a resposta, vai dar 4, tranquilo. Mas se eu colocar 4, vai dar 16. Aí ele vai ter que testar. Eu tinha entendido que ele ia testar se é par ou ímpar inicialmente. Não. Não Aí o tem senhor nada. fez um Não tem, retorno. essa questão não tem nenhum teste de pau ímpar, não. Então, aí o senhor fez um retorno, identificou multiplicando por 2, né? Os números alocados, né, nesse alinhamento, e somou, foi minha pergunta, o soma rec recursivo a n-1, que eu achei muito esquisito nesse ponto. E ainda eu estou sem entender, com muita. A sua Se eu dúvida toda quiser pular é para aonde? É no outra, eu N-1, não, é? não sanou meu problema. Esse n-1 aqui no final, Beleza. dentro do soma ímpar e rec. Porque eu Beleza. imaginei que ele ia somar tanto os positivos, os pares como os ímpares. Não. N-1. Não. Porque, acompanha aqui. Você não acabou de fazer aqui? Olha aqui. Vou até melhorar. Tá aqui. Soma rec 1 é 1. Soma rec 2 é quem? Nesse soma rec, não é 3 mais soma rec 1? Eu entendi esse levantamento, senhor, professor. Eu estou querendo ver a aplicação lá na fórmula. Se eu quiser botar lá no algoritmo, aí, por Certo. exemplo, aí tem 7 números: 1, 2, 3, 4, 5, Certo. 6, Eu não tô 7. entendendo onde você quer chegar Então, com a aplicação na fórmula. eu Como vou assim botar aplicação na onde tem ali fórmula? 4, ali, um documento write, soma ímpar e rec. Ali tem 4. Sim. Eu devo colocar ali 7. Não. Só se você quiser dos 7 primeiros números ímpares. Você quer dos 7 primeiros ímpares? Você quer dos 7 Não, primeiros números ímpares? É isso que você quer? eu estou entendendo agora, eu estou Tá entendendo. entendendo Mas qual ainda é está o meio. ponto? Eu estou entendendo o que o senhor está falando, mas ainda não entendo esse minusum. Porque você precisa dos últimos. Porque é o seguinte, ó. Veja aqui. Quem é soma ímpares rec? Não é 1, não é 1? E soma ímpares rec 2? Dos dois primeiros, não é 3 mais soma ímpares rec 1? Você acabou de ver que era 3 Ele vai mais sempre 1. ele vai sempre subtrair de 1, né? Mas quando o senhor soma os números ímpares com soma de ímpar EC N-1, eu estou insistindo muito, né, professor? Que seria, por exemplo, o 7 menos 1. Alô? Acho que o Luciano caiu. Caiu, Luciano? Dá 6. Aí eu Ô, somaria Luciano, o repete a pergunta 6. aí porque E você está cortou. dizendo que ele não soma o 6. Luciano, repete aí, por favor, porque cortou. Entendi. O senhor está entendendo? Se eu tô fazendo o quê? Eita, tá cortando. E eu acho que ele caiu. Não Enfim, disse que essa questão era um barulho danado? essa questão é o quê? Um barulho danado. Um barulho, é? Mas olha só, essa questão aí, eu tava entendendo o que o Luciano tá perguntando, porque às vezes É o difícil, que pô. o que o Luciano tá perguntando pode ser a dúvida de outra pessoa que outra pessoa não quer perguntar. Entendeu? Então, mas é difícil mesmo. Não, é difícil de ver. Não tô dizendo que é fácil, não. Nunca disse Volta que no era fácil de código, por ver. favor, inclusive. Oi, Arthur. Volta no código, por favor. Volto. Graças. Se você notar, essa questão é quase igual à outra. Qual é a diferença? É que uma ele quer tanto números pares quanto ímpares, que por isso que é n, e a outra só quer números ímpares. Por isso que é 2 vezes n menos 1.
Nesse caso aqui na frente, né? É porque a gente ainda vem muito por cima do capô. Aí é complicado, eu acho que dificulta nesse momento. Função recursiva não é uma coisa fácil de ver não, viu? Ô, professor, Muito menos de entender. De entender agora que eu digo, de acompanhar. eu viajei um pouco em como que você tá multiplicando o número por 2 e tal, e o resultado tá saindo certo. Tipo, eu Multiplicando por fiquei 2. ali, tipo, no return, você tá multiplicando n por 2 e depois subtraindo um. Certo. Só que, tipo, isso aí, se você tá multiplicando por 2, como é que no resultado a soma sai certa? Não deveria ser dobrado, digamos assim? Não, porque ele pega ele pega o número do termo. Ele pega o número par daquele termo. Por exemplo, ó, se você Ímpar, no caso. quer... Deixa eu abrir aqui. Se você quer o quarto número ímpar, então você vai começar a contar do 7, não é isso? Ó? 7, 5, 3 e 1. É porque a minha A dúvida, fórmula justamente, ela acha ele de acordo com o termo. a minha dúvida é mais, na real, da estrutura dessa função. Então, tipo, o que tá depois do return, ele é só, tipo, uma instrução, ele não vai entrar no cálculo. Quem É não tipo, entra só no pra cálculo? o que tá depois do return. O 2 vezes n menos 1. É só pra Claro, não, dizer... ele entra no cálculo, Não, sim. o que eu tô querendo dizer é que é só pra dizer que você só quer que pegue os números ímpares. Mas Mas ele ele, entra no tipo, cálculo. o resultado vai entrar no cálculo? Vai. Você não Mas tá se você tá mandando, você não tá mandando pegar esse número e somando com soma ímpares? Então ele Sim. pega no cálculo. Mas, uai, se tá Ele vai entrar na multiplicando tudo por conta. 2. Eu queria entender só como é que dá certo. Se tá multiplicando tudo por 2 e depois subtraindo 1 e tal. Tipo, Porque se eu multiplicar o 7. você tá pegando o n número ímpar. Ó, de novo, certo? Aham. Vamos supor, já que tá aqui no exemplo, certo? Você quer os 4, soma ímpares recursivo 4. O que isso quer dizer? Se você está perguntando o seguinte para ele, fez, olha, eu quero saber qual é a soma dos 4 primeiros números ímpares. É isso que você está perguntando. Tudo bem até aí? Tudo. Então vamos lá. Quem são os 4 primeiros números ímpares? Vamos lá. 1, 2, não. 3, 4, 5, 6 e 7. Você concorda Sim. comigo que é o 1, 3, 5 e 7. é o 1, deixa eu ver aqui, viu? O 1, vou até marcar aqui, é o 1, o 3, o 5 e o 7. Concorda comigo? Sim. Pronto. Então vamos lá. Apagar isso aqui. Aí isso aqui eu vou fazer um pouquinho menor. Eu só tô meio sem entender Então, mesmo. se eu poderia, Oi? copiar a fórmula e botar aí abaixo, para a gente seguir o passo a passo. Posso. Boa, Luciano. Vocês querem isso aqui, né? 2 vezes n mais Isso. 1. Menos um, não? Opa, desculpa. Menos 1 mais Mas a soma recursiva. soma recursiva de números ímpares N menos um. n menos 1. Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui para ele caber. Pronto. Vamos lá. Opa. Então vamos lá. A primeira vez que ele for chamar isso aqui, ele vai chamar com você está chamando com 4, não é isso? Você fez assim, ó. Concorda? Aham. Aí vamos aplicar na fórmula. Fica 2 vezes n é 4. N é 4, né? Então fica 2 vezes 4 dá 8. 8 menos 1 é 7. Concorda comigo? Sim. 7 mais quem? Soma ímpares recursiva de 3, não é isso comigo? Dos 3 primeiros termos. E ele faz isso porque ali em Summary para os REC tá n menos 1, né? Isso, por isso Exato. que cai pra 3, certo? Exato.
Aí você fala, mas por que você botou n menos 1, Fabrício? Porque é como se eu tivesse... Eu não fiz antes um exercício, por isso que eu fiz ele de propósito. Eu não fiz antes com o exercício a soma dos n primeiros números. Não era n mais soma recursiva de n menos 1? Para ir sair subtraindo? Que foi essa daqui, ó. Acompanha esse daqui. Você entendeu esse? Se você entendeu esse, você entendeu o outro. Vai entender o outro também. Entendi. Tu entendeu, Luciano? Professor, aí, não, tudo bem. Aí o senhor destrinchando um pouco mais. Aí soma ímpar de REC 3, aí só esse pedacinho seria o quê? O REC 3. O REC 3, vamos lá. Vou escrever ele aqui embaixo. Do REC 3. Seria quem? Seria... Aí joga aqui na fórmula. 2 vezes 3 dá 6. Menos 1 dá o quê? 5. Opa, desculpa. É isso que eu não entendo, porque eu tenho que revisar essa fórmula e aplicar ela. Aí nesse soma ímpar REC. Como é que ele trata essa referência, professor? Como é que ele traz de volta essa referência? Eu não entendi a sua pergunta. Como é que ele Porque traz de quando o volta senhor o quê? fez agora, aí completa o seu raciocínio. Mas eu não sei como é que o algoritmo vai puxar, ele vai dizer, é só se for ímpar. Então eu vou aplicar o 2 vezes n menos 1. O REC 3. Tá entendendo? Porque eu estou tratando esse soma ímpar de REC n menos 1 independente. Então ele vai pegar os números par e ímpar na minha mente. Quando o senhor comentou agora que ele vai tratar de forma a aplicar esse 2 vezes n menos 1, eu ainda fico entendendo como é que ele faz isso. Porque que referência eu estou dando a ele para ele puxar essa fórmula? Mas não é no números ímpares? A gente não falou antes Mas que como é que número ele está par puxando, multiplica professor? por 2? Mas ele está dizendo, mas soma ímpar e REC. Só que em nenhum momento, assim, para mim, né? Ele não indicou quem seria isso. Tratou ele. A única referência que está somando é um número ímpar lá, mas eu não consigo enxergar, professor. O problema é que, Como é que ele está enxergando que ele vai puxar esse número ímpar é porque esse para n, ele? porque esse n do 2 vezes n menos 1, quando você passar para ele vai retornar o enésimo número ímpar. Tudo bem, eu aceito, mas eu não Certo. estou conseguindo ver como é que o algoritmo, como é que ele está vendo isso de pegar essa fórmula e colocar nele. Eu não entendi ainda Você a me sua entende? pergunta. Como é que ele está vendo ele para aplicar nele? Vamos lá. O soma ímpar e REC, quando o senhor foi aplicar, o senhor botou lá, a gente aplicou 4, não é? Aí ficou 7 mais. Aí recursivo 3, ali entre parênteses. Aí o senhor começou a fazer. 5 mais. Aí o senhor está dizendo o seguinte, que ele vai aplicar a fórmula 2 vezes n menos 1 ao REC 3, ao recursivo 3. Mas ele só vai pegar os números que sejam ímpares. Ele não vai pegar os números pares. Sim. Como no anterior, a gente pegou os números pares. A gente No pegou quesito pares oitavo. e ímpares. Isso. E aqui ele só vai pegar os ímpares. Ele Certo. vai utilizar essa forma inicial, só que eu não consigo enxergar, professor, em que momento o programa ele está enxergando que é para pegar os ímpares nessa parte recursiva Essa n-1. fórmula aqui que Só diz para ele que é isso. número ímpar. Do 2 vezes n menos 1. Isso já está dizendo para ele, então. Eu tenho É. que. É. Tudo bem. Eu vou Você ter que está dizendo para ele decorar o isso. seguinte, eu quero o enésimo número ímpar. Porque ele tá. Olha, Desculpa a minha extensa. vê só. Eu acho que é isso que você está dificultando. É assim, ó. Diga aí. A fórmula não é 2 vezes n menos 1. Que é um número ímpar, certo? Pronto. Quem é o primeiro número ímpar? Opa. Da esquerda para a Peraí, direita ou só um do minutinho que N? eu apertei aqui e o bicho diminuiu. Ô, danado. Pronto. Quem é o primeiro número ímpar? Joga na fórmula. Não fica 2 vezes 1 menos 1, que é igual a 1. Certo. Pronto. Uhum. O primeiro número ímpar é 1. Quem é o segundo número ímpar? Certo. Não é 2 né? vezes 2 menos 1, Dá que é igual a 3. quem? 3.
Quem é o E terceiro assim número ímpar? consecutivamente até o 7, certo? Certo. Que é o 3 a Até 4. o 7 não. Até o quarto número O ímpar que você quarto, que quer. dá 7. Uhum. Deu pra entender aí agora? Eu entendi essa parte, professor. Me perdoe, mas eu estou dizendo, o senhor está me dizendo que ele soma um termo independente, para mim está somando termo independente. Some os números ímpares dessa forma, mais algo que ele chamou de soma ímpar e REC, n-1, e esse termo, ele não teria referência de ser ímpar ou par. Essa só foi minha dúvida, só foi Pronto. esse termo, para mim, eu Deixa eu ver se eu tratava entendi. como Deixa eu ver se eu entendi independente. sua pergunta agora. Você está fazendo o seguinte, Tudo você está bem. perguntando, tá, esse aqui você entendeu que é número ímpar. O 2 Sim, vezes n menos sim. 1. Você entendeu que é número ímpar. O que você não entende é porque soma ímpares REC n menos 1 também é ímpar. Essa é a sua pergunta? Porque ele aloca só os números ímpares. Isso, exatamente, professor. Pronto. Você concorda comigo que quando ele chamar soma ímpares REC n menos 1, ele vai chamar esse cara aqui passando o n e o n menos 1? Vai dar, no caso, se eu pudesse tratar o 4, daria 3, né? O Como o senhor 3. fez Aí ele lá. pega o 3 e joga nessa fórmula aqui, ó. Mas se a gente colocasse o 3, ia dar 2. Não, rapaz. 2 vezes 3, 3 6 menos 1 N, dá, se dá o N 5. fosse 3, professor. Se o N fosse 3, não ia ficar 3 menos 1 na forma, N menos 1, Não, que daria rapaz. 3. Primeira multiplicação. Tudo bem, eu faço primeiro a multiplicação, mas já Faça estou quanto é que indo para dá. o meu problema. Aí eu faria o 3, né? Que daria 5, né? 3 vezes 2, Sim. 6, Sim, não é menos 1, ímpar. 5. Mais a soma de 3 menos 1, que seria o recursivo de 2. Sim. Aí o Aí recursivo de 2, pegue 2 e joga ele, aqui nessa fórmula. Dá o ele quanto? retornaria um número ímpar, professor? Sim. E é? Sim. É. Joga aqui Você nessa pode fórmula aqui, demonstrar, o por favor? 2. Se você jogar o 2 nessa fórmula, dá quanto? Vai dar 5 aí. 2 vezes 4 menos 3, Não, né? rapaz. Vai Certo. dar 3. Não, se eu botar qual aí, que número N? 2. Se for o N2, vai dar 3. Então. Aí ele vai jogar n menos 1, que é o quê? 1. Aí quando chegar aqui, Mas eu estava dizendo se fosse 3, pessoal. Se o N fosse 3. O Não, recursivo lá peraí. dentro, Você N acabou de menos 1 ia dar falar. Você 2. falou de 3. Aí depois falou para 2. Não, professor, eu estou dizendo o seguinte. Se o N for 3, professor, aí lá na primeira forma vai dar 5. 3 vezes 2, Certo. 6, menos 1, 5. Certo. Mas, aí, N menos 1, 3 menos 1 vai dar o recursivo de 2. Aí Certo. a minha pergunta, o recursivo de 2 ia dar o número ímpar? Sim. Ou ia dar também os números par? Ia Não, vai dar pegar um os número números ímpar. pares Porque ele vai também? jogar nessa fórmula aqui, ó. Eu vou decorar isso, professor, porque eu não sei como Decorar é que está não. Eu não, pegando eu não isso. É entendi isso ainda, a eu minha não entendi ainda qual colocação. foi a sua dúvida. Você está perguntando É se como ele soma está ímpar. Você não está pegando, pessoal, perguntando se que soma ímpar, se é recursivo n menos 1 é par ou ímpar? Eu estou o senhor dizendo é poderia, ímpar. então. Não, tudo bem, para não ficar abstrato para o senhor. O senhor pode colocar no passo a passo lá, Posso. quando o senhor estava Aqui. tratando. Eu acho que fica mais fácil para mim. Se o senhor colocar ali, só tratar o recursivo sendo 3, só aquela parte ali, onde fica n Qual? Essa menos 1, que vai aqui? dar 2. É o segundo termo lá. Aí dá 3. Aí o senhor vai. Não, fosse 3, mas ia dar recursivo 2, né, professor? Você está querendo Se eu mudar isso tratar aqui assim? n Peraí, igual a calma, calma. 3, Vamos com calma, vamos com calma. Você quer mudar isso o aqui n para isso vai ser aqui. 3. Aí aqui ia ficar 3 vezes 2, 6, menos 1 dá 5. Mais soma recursiva Isso. 2. É isso que você quer. 2, isso. Aí Esse quem é só soma queria saber recursiva esse 2 2? aqui. Quem é soma recursiva 2? É 3 mais quanto? Alô? Eu estou escutando, professor, só não estou entendendo primeiro porque seria 3. Mas você não jogou aqui na fórmula, homem? No 2 vezes n menos 1? Você não jogou aqui? Tá, professor, eu vou desistir, professor. Você não jogou aí ou Eu não acho que você não jogou? está conseguindo me entender. Se alguém me entendeu aí, que tiver mais facilidade de passar o professor. Mas eu estou entendendo o que o senhor está falando, mas tudo bem, professor, vou aplicar o raciocínio do senhor na prova. Não, não é meu raciocínio não, meu amigo. É o raciocínio que é da matemática. Do Eu não tô algoritmo. entendendo, Eu não eu estou não tô conseguindo entendendo entender como qual, é que ele eu não tô funciona. entendendo qual é a sua dúvida para lhe ajudar. Se o senhor fizer Você o não passo a perguntou passo para aí, mim o se soma soma. recursivo de 2, professor, só essa parte aí. Pronto, aí ele vai dizer A que a minha dúvida soma é só isso. é 3 mais soma ímpares recursiva de 1.
E quem é soma ímpares recursiva de 1? Mas eu quero saber porque o senhor pegou logo 3, não pegou 2. O programa está Que reconhecendo como 2? 3. Eu estou entendendo o que você está falando, professor. Porque no exercício anterior ele pegou os pares e os ímpares, professor. Aí Sim, eu embararia agora. sim. Porque ele está pegando 3, entendeu? Qual seria a minha Porque você dúvida? está jogando na fórmula aqui, homem de Deus. Eu entendo, professor. Tudo bem, professor. Já entendi, tudo bem. Você não entendeu, não. Você está dizendo que entendeu, mas sem Não, entender. pois é. Eu sei Eu disso. quero entender como é que o mecanismo é do funcionamento, mas o senhor está me explicando que ele vai tratar, ele vai pegar essa referência, que é essa fórmula, e vai aplicar. Vamos Dentro lá. disso, aí vai Vamos dar lá. Eu vou 3. explicar. Aí vai Eu vou dar mostrar de 3, novo. tudo Vou mostrar de bem. novo. Olha. Você tem um número N qualquer, certo? Pega um N qualquer. Quem é o primeiro número N? É 1. Quem é o segundo? É 2. Quem é o terceiro? É 3. Concorda comigo? E assim sucessivamente. Tudo bem até aí? Sim, professor. Pronto. Se você dizer assim, mas eu tenho na verdade 2 vezes N. Opa, desculpa. 2 vezes N menos 1. Porque eu quero os números ímpares. Quem é o primeiro número ímpar? É 1. E quem é o segundo número ímpar? Aí você joga na É fórmula. 3. Vai dar quem? Vai dar É 3. 3. E quem é o terceiro número ímpar? É 5. Vai dar 5. E assim sucessivamente. Aí você pergunta, oi? Pode falar, professor. Aí você Pode pergunta falar. assim, beleza, eu quero saber quem é a somas ímpares recursiva. Quem é a soma ímpar recursiva? É o terceiro número ímpar mais o segundo número ímpar. E quem é o segundo número professor. ímpar? É o segundo número ímpar mais o primeiro número ímpar. Tudo Que ele bem, para professor. aqui. Tudo bem. Tá entendendo ou não tá entendendo? Eu entendi que o senhor está explicando. Sinceramente, eu entendo. Eu só não entendi como é que o programa tomou como referência a fórmula de dizer que este número seria um ímpar, só isso. Mas passa a frente, pessoal. Eu que disse. Mas não consigo ver como é que ele está vendo isso. Não tô fazendo na sua frente, homem. Se você Não, pegar um passo a número passo, mas qualquer e escrever 2 vezes n menos 1, ele não tá dando um ímpar, não. quando o senhor coloca mais algo, eu entendi como aquilo fosse uma coisa independente, professor. Foi isso. Como assim coisa Aquele independente? Aí tu mistura uma coisa soma independente com ímpar e dependente, aí eu não REC sei mais na nada. forma do algoritmo. Vamos lá, o senhor botou lá, né? Some 2 vezes n menos 1, mais. Aí Sim. colocou soma ímpar REC, aí nesse caso era o 2. Eu entendi como isso fosse uma coisa independente, que não tivesse ligado a essa identificação de ser um número ímpar. Foi Certo, isso mas que eu quando você fiz. pegar esse cara daqui e jogar aqui na fórmula, ele não vai calcular esse cara aqui de novo, não? Eu vou testar aqui, mas eu não enxergo isso não, mas tudo bem, professor. Mas ele faz isso. Certo, professor. Mas ele faz isso. A questão toda é essa. Ele faz isso. Tá certo. Márcio tá dizendo aqui, quebra pau bom da peste. Né, Márcio? Não tem quebra-pau não, rapaz. É uma dúvida, que é uma dúvida totalmente válida, porque a dúvida do Luciano pode ser dúvida de outra pessoa, e outra pessoa não tem coragem de perguntar. Luciano primeiro tem a dúvida, tem a coragem de perguntar, não entendi isso aqui. Não, tá correto. Não entendeu? Eu espero que, eu não sei se eu estou sabendo ensinar direito, se ele não está sabendo explicar direito a dúvida, eu não sei onde está o problema, mas eu acho que eu estou talvez explicando errado, não vou dizer explicando errado, talvez explicando de uma maneira que ele não esteja conseguindo entender. Se eu não estou conseguindo explicar de uma maneira que está conseguindo entender, o problema está em mim. Eu que não estou conseguindo explicar Claro que não, direito. professor, que é isso? Não, o problema está em mim. Eu que não estou sabendo explicar direito que eu sou para você. Mas uma coisa eu lhe adianto. Essas funções recursivas, elas não são fáceis de ver não, viu? A natureza recursiva delas. Mostra como fazer uma função recursiva para somar primos. Aí é bronca, viu? Ai, meu Deus do céu. O ímpar já foi difícil. Chega, me deu moleza, Murilo. Fazer uma recursiva para somar primos. Mas Tu o vai primo ter que ele é só dividido por ele mesmo e por um, não é isso? pedir pouco. Não.
Sim, o número primo sim, mas vai você ter que ter uma função lá dentro que ele retorne qual é o próximo número primo. É matemática pura. Olha, eu não sei nem se isso é possível de fazer, viu? Porque ele ia pedir, deixa eu pensar se tem como fazer. Ele vai dizer assim, me deu o segundo número primo. O terceiro número primo. Eu não sei nem se é possível fazer essa do número primo não, viu? Tá aí, agora você me pegou. Eu não sei nem se essa do número primo seria possível de fazer. O problema não é o código. O problema é saber se a matemática bate com uma coisa. Só era curiosidade mesmo. Quer me lascar, Murilo? Aí você frita minha cabeça, cara. E número primo eu acho que não sei nem se é possível fazer, viu? Porque você ia ter que calcular os enésimos números primos. Eu acho que calcular enésimo número primo não é factível não, viu? Eu acho que essa questão não é factível de fazer não. Mas enfim, vamos continuando aqui. Deixa eu ver quanto tempo já deu de aula aqui para não ficar muito extenso. 1h17. Faz outra pergunta, Murilo, que ganha mais um ponto. Se for assim, eu faço um monte de pergunta também. Eu quero saber se vocês vão dar um ponto para mim. Vão dar um ponto para mim? Pessoal, eu acho que eu vou passar parando por aqui, porque para não ficar muito extenso esse vídeo, tá certo? Aí eu vou divulgar o gabarito para vocês. Assim que terminar a aula. Tá joia? Vou fazer a chamada. Deixa eu parar aqui o vídeo.